Bom, a gente tá chegando agora numa época do ano um pouco complicada, onde coisas terríveis e assustadoras estão acontecendo com mais frequência. Esses sustos e medos que vêm cada vez mais próximos ao dia 31 de outubro fazem tanta parte da gente quanto do mundo em que vivemos. Pois desde quando o mundo é mundo, a gente cria coisas para assustar, ou até mesmo tentar colocar uma luz sobre os monstros horríveis que residem nos cantos escuros. E é por isso que no Revoltox dessa semana, a gente vai falar um pouco de um assunto e de uma data bem especial. Porque daqui pra frente, pra você espectador só há o medo. E o mundo ao seu redor será então fadado à escuridão das profundezas. Existe um medo universal. Seja em filmes de terror, jogos ou até mesmo livros, essas diferentes mídias vão ter diferentes formas de lidar com o terror. Pensa comigo, o gênero terror é como fazer vinho. Com todas as ferramentas certas, o passar do tempo só vai destacar nos detalhes a inovação e grandiosidade da obra. Porém, nas medidas erradas, todo bom vinho pode acabar virando vinagre. E criar medo no espectador é justamente isso, algo que mora nos detalhes. Mas ao falar de medo e principalmente de terror, será que tem algo que pode assustar a todos? Uma coisa tão assustadora, só de pensar já ficamos tensos e os pelos ficam arrepiados e os olhos arregalados. O medo pode surgir de diferentes fontes e nas mais diversas formas. Porém, a forma que a gente constrói o medo é o que vai transformar algo comum em realmente assustador. E como o Vsauce mostra muito bem esse episódio sobre qual é a coisa mais assustadora, você pode induzir o medo junto de estímulos visuais, sonoros e impulsos elétricos, pois juntando esses elementos, acabamos criando medo junto a uma série de estímulos. Então não só a visão vai ser importante, como os aspectos sonoros para dar um ar amedrontador em toda a situação. Por isso os clichês como jump scares a juntar o clima de tensão e a antecipação da criatura aos efeitos sonoros e visuais, depois de um momento silencioso, acabam trazendo para o espectador a catarse de todo esse clima de tensão, mostrando que sim, os efeitos físicos do medo e até mesmo a criação controlada desses fatores pode gerar prazer e também criar uma receita no inconsciente de quem assiste do que realmente dá medo. Então não necessariamente o monstro feio é o que dá medo, mas sim a junção de tudo isso entre o período de preparação e a apresentação da criatura. Viu? Eu nem precisei colocar uma criatura feia, até um bichinho fofinho já faz esse trabalho. Mas já que o medo tá tão próximo aos sentidos do corpo, acho que a gente pode falar melhor de outra forma que ele se apresenta também. No caso, as profundezas e o medo do desconhecido. No começo mantive meus olhos bem fechados, mas depois eu ousei olhar. Deus misericordioso do céu, conceda que eu esteja enganado. Que o que eu pensei ter visto era apenas o produto de meus nervos em frangalhos. Eu gostaria de pensar que era uma nuvem ameaçadora, uma nuvem de fumaça ou uma névoa ou um vestígio na escuridão. Ao longe, perto de um horizonte que obliterou em sua totalidade, uma máscara formidável olhou de sobressalto. Seus olhos percorriam o campo exatamente como um vagabundo apavorante espia por cima da crista de uma parede. Não. Deviam ser 2 buracos de água marinha, abertos na escuridão que desaparecia no leste. E nada mais. O que poderia ter sido? Você sabe como as nuvens assumem formas mais fantásticas. E sempre repetirei que não pode ter sido outra coisa. Na verdade, estou certo de que um ser de tal magnitude não permitiria ser avistado por uma criatura terrestre. Caso contrário, continuaria a nos espionar de madrugada. Continuaria a espiar os insignificantes insetos que somos. E seus passos pesados faria o fundo do oceano tremer. É com essa entrada que eu apresento a você, espectador, as profundezas e o desconhecido. Pois tanto a vasta escuridão do espaço,
quanto as frias, profundas águas dos oceanos mais distantes guardam segredos além do raso conhecimento humano. Então, nesse ponto, o medo do desconhecido e das profundezas surge. Mas para entender melhor esse medo, vamos falar um pouco sobre talassofobia. Talassofobia é o medo mórbido do mar. Diferente do medo de água, essa fobia se apresenta mais no medo das profundezas. Pois pensa comigo, no meio do oceano, principalmente quando se afoga, a gente tá sozinho. Pois o corpo, por melhor que você saiba nadar, está apenas lidando com um ambiente o qual sua biologia não está preparada. Então imagine que você está mergulhando. Nas profundezas do oceano, tudo é estranhamente silencioso. Não há poluição visual e muito menos sonora. O caos do mundo externo parece não existir, mas por breves momentos enquanto a fina camada de ondas paira sobre nós. Nos primeiros instantes, a paz e a tranquilidade existem. Porém, quando começa a faltar ar, essa calma dá espaço ao pânico e à ansiedade. Porque você começa a perder energia, o corpo fica cada vez mais cansado, então cada movimento e braçada para encontrar com a superfície começa a custar cada vez mais caro. Tanto do seu fôlego, quanto do seu esforço físico. Você começa a sentir-se perdido. As dores no peito e na garganta ficam cada vez mais fortes. Você precisa respirar. Então, seu último suspiro. Talvez você tenha ido longe demais dessa vez. Você está muito fundo. E olha para cima, você vê que não tem saída. Esse sentimento de fragilidade, tanto no mar quanto no espaço, é o que torna o medo muito maior. Porque você está cercado em um ambiente hostil, onde não se pode ver muito longe e muito menos fazer muita coisa caso algo aconteça. Essa incapacidade de agir em meio à imensidão e do perigo é onde vai residir as grandes obras de terror, tanto Lovecraftianas, com monstros além da compreensão, quanto as criadas para contar sobre os monstros marinhos como o filme Shark. O mar tem sim que ser temido, seja pelo medo em se perder em meio à imensidão do oceano, ser atacado por uma imensa criatura, ou arrastado pelas escuras e turvas profundezas. Todos esses medos mexem com as nossas capacidades de lidar e superar as adversidades em cada um desses casos. Pois, pense comigo, o que você pode fazer em cada um desses casos? Gritar? Bom, aqui embaixo ninguém vai te ouvir. E tentar é só desperdiçar o resto de oxigênio que ainda existe nos seus pulmões. Lutar contra? Os seus movimentos debaixo d'água são restritos e a sua mobilidade debilitada. Então, ser envolto por uma dessas criaturas e se debater é só tentar adiar o inevitável e sucumbir à fadiga. Então, aos poucos, você desce a escuridão desses mares turvos. Essas criaturas alienígenas, por assim dizer, vão além das capacidades do conhecimento de como que a vida se comporta sob os nossos padrões de normalidade. Pois na escuridão haverá formas e criaturas além do nosso entendimento do que é realmente vida. Pois em meio a essa escuridão do mar ou do vasto universo, surge outra forma em que o medo se representa. Então, das profundezas do subconsciente, surge junto às turvas águas do medo, o horror cósmico e profundo. Não são tanto as coisas que sabemos que nos aterrorizam, mas sim as coisas que não sabemos, as coisas que quebram todas as leis e regras conhecidas. As coisas que vêm sobre nós sem saber e destrói o sonho agradável de nosso pequeno mundo. Um dos grandes pontos do horror cósmico e profundo é justamente a compreensão de que fazemos parte de um mundo maior e mais complexo, e que por mais que tentássemos, jamais seria possível entender por completo. Essas representações e descrições do inominável buscam associar aspectos de interpretação humana para tentar mensurar o estranhamento ou até mesmo a existência inexplicável de tais criaturas. Pois assim como nas obras de Lovecraft, ou até mesmo em outras obras como a própria Bíblia, os seres celestiais vão além da compreensão humana por se aproximarem do divino. Então, ao descrever esses seres do ponto de vista humano, até mesmo ao relacionar um padrão de moralidade para essas criaturas, não faria sentido, pois seus objetivos são além da moralidade que já não fazem parte do entendimento humano. Mas só descrever essas criaturas como algo além da compreensão por si só, não causa medo. Mas os signos e as descrições que vão começar a ser construídos para representar essas criaturas, esses sim, vão ser importantes para criar o medo e o horror em quem consome a obra. Então pensa comigo nos seguintes aspectos. Um quarto escuro, o qual a aparência é deteriorada.
já dá um ar de velhice. Porém, imagine que nas paredes desse local há símbolos, todo tipo de cruz e pentagrama. Até mesmo coisas que à primeira vista parecem borrões. Junto disso temos o contato com uma pessoa que sucumbiu à loucura. Essa descrição pode servir para diversas obras do gênero Lovecraftiano. Porém, só de conseguir compreender a tensão em que esses símbolos carregam, tanto em seu contexto físico no mundo comum, a gente já pode começar a traçar um paralelo comparativo. Pois coisas como livros arcanos antigos, segredos de sangue e terrores que só a mínima ideia levaria à loucura, mostram como que o terror psicológico pode se aprofundar em signos sem ao menos representar uma estrutura concreta para o terror enfrentado. O medo começa a se estruturar nessas novas narrativas, junto ao progresso científico, onde aos poucos nossa ignorância acaba se provando maior do que conseguimos contemplar. Então, ao estabelecer um paralelo com as referências da realidade ao qual temos contato direto, as criaturas, por mais que fantasiosas, começam a ter uma presença estrutural mais real. Não pelos efeitos que causam ou pelo seu aspecto sob os olhos humanos, mas sim nas lacunas que a narrativa deixa em branco. Pois ao não ter uma resposta ou não conseguir compreender alguma estrutura, nosso cérebro continua a buscar formas para que a existência real desses efeitos ou entidades sigam a lógica. Entretanto, estamos limitados a uma visão humana das ideias, e sendo assim, aos próprios limites da nossa compreensão. E buscar entender esses seres celestiais por completo seria como colocar toda a água do mundo em um copo. O invólucro se racharia se não transbordasse no primeiro momento. Por isso, a falta é tão importante nessas obras. Porque nesse ponto significamos as criaturas pelas formas que conseguimos estruturar e conceber em uma lógica humana. Não precisamos nem ir ao terror de Lovecraft para ver isso. Na verdade, você que me assiste racionaliza coisas que não entende o tempo todo. Por exemplo, um vulto que aparece no canto escuro da sala. É uma assombração. Um mau pressentimento antes de uma catástrofe. Um presságio de salvação. Uma resposta para a aflição ou para uma grande dúvida. Algo como um conselho divino. Enquanto houver lacunas a serem preenchidas, nosso subconsciente buscará respostas, seja nos fatores culturais, religiosos ou científicos. Para falar do contraste dos contextos necessários para um ambiente assustador, acho que seria mais interessante a gente criar isso junto. Então vamos a outro ambiente. Nesse caso, uma rua deserta à noite. Agora, para deixar o clima mais tenso, você começa a ouvir essa música. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas. Então coloque uma silhueta indistinguível ao longe e não mostre o seu rosto. Esses signos já geram um contraste bem interessante para a criação de uma atmosfera tensa. Mas por quê? A noite e a escuridão é um lugar de perigos, principalmente uma rua deserta como essa. Então, se os perigos se escondem à noite, ouvir uma música infantil, que tem um objetivo oposto, no caso de acalmar, acaba soando muito mais estranho em todo esse ambiente hostil. O terror e essa atmosfera assustadora se cria muito mais nos contrastes. Pois como que a gente pode associar uma situação de um filme, jogo ou livro como algo real? Simples, pelo contraste e pelo contexto da situação. Porque como um todo, ela busca uma forma de se firmar como real dentro da obra. Perceba que muito das coisas fantásticas não precisam ter uma estrutura real propriamente dita. A criatura ou até mesmo o vilão não precisa ter um aspecto biológico e físico lógico. Pois assim como comentei antes, explicar demais sobre a obra pode ser um fator limitante para o universo em que essa história se passa. Por isso, quando se deixa um espaço em branco para a dúvida, não só a obra se torna mais realista dentro dos seus mistérios e mitos, quanto o próprio descobrimento e amadurecimento da obra pelos olhos do espectador pode fazer com que a própria comunidade crie diversas formas de leitura em fenômenos paranormais retratados. Tanto que se olharmos para as obras do próprio H.P. Lovecraft, notamos que muitas delas foram ressignificadas por seu teor racista e homofóbico. Porque o mais importante aqui não é a mensagem que as obras querem passar, mas sim o universo em que se situam, utilizando então das lacunas do inominável deixado pelo autor para contar novas histórias que vão criar outros monstros para nos acompanhar nas mais escuras noites. A importância do medo. Mas depois de falar sobre o terror que espreita na noite e até mesmo o perigo das profundezas, acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre por que o medo é tão importante.
Imagine comigo a seguinte situação. Na época das cavernas havia o conflito contra o escuro que espreitava e que enfrentava de forma vil as chamas da fogueira que tremulavam contra a noite. Então, ao rugir de uma das criaturas que se cobrem com o manto escuro e que vem com as madrugadas, havíamos duas escolhas: fugir ou enfrentar. Aqueles que brandavam e se lançavam com paus e pedras para enfrentar o desconhecido, morriam. Já aqueles que assustados fugiram, conseguiram se reproduzir e passar para frente o conhecimento de que temer os perigos que espreitam na noite era algo sábio a se fazer. Cores também podem representar o estranhamento ou o perigo. Por exemplo, na natureza, organismos tóxicos escolhem uma coloração roxa para justamente mostrar que são escolhas perigosas para o predador. E essas escolhas de cores, tanto para representar o mundo em que a história se passa, quanto para representar o monstro, vai ser fundamentado em como nós conhecemos a influência do mundo real. Por exemplo, como a série Lovecraft Country apresentaria um perigo submerso. Pela criação de ambiente com a maior presença de tons verdes e azuis, e com objetos que, juntos à estrutura do cenário, relembram o interior de um navio antigo das grandes navegações, junto com uma luz que ondula ao fundo para representar o efeito natural da luz que reflete sobre as ondas. Então voltamos ao perigo que reside nas profundezas. Mas agora estamos criando signos para que a representação dessa criatura e do mundo ao redor tenha uma fundamentação no mundo real. Sendo assim, o terror vivido se torna mais verdadeiro, indo além das referências cinematográficas já conhecidas. Tá, mas o que isso tem a ver com a importância do terror? Tanto para um sentimento de catarse, como eu comentei no início, quanto na criação realista de um sentimento de tensão, a gente só pode realmente tornar reais os monstros se o mundo em que eles vivem também são realistas, pois o medo vai se criar no subconsciente. Porque agora, além de só entender a importância do medo, a gente precisa conhecer um pouco melhor aonde moram os monstros. Stephen King comentava que havia 3 tipos de coisas assustadoras: as nojentas, sejam elas grosseiras, mórbidas, doentes ou repugnantes; o horror, que seria a existência do não natural, como as criaturas gigantes no fundo do oceano, ou os fantasmas que assombram o seu quarto quando você está sozinho; ou o terror, que é o diferente, saber que por mais próximo ao real, ainda tem algo que não se encaixa como a realidade encaixaria. Mas entre esses medos, o terror é para onde que eu quero olhar. No caso, para as coisas que são estranhas e horripilantes pela sua natureza, que vai contra a normalidade do mundo comum. Então a gente pode estabelecer que o estranhamento de algo fora do lugar pode ser uma das maiores ferramentas para criar o medo e o desconforto em quem consome a obra. Então, como que eu equilibro esse normal e quebro ele com uma pitada de estranhamento? Acredito que a chave para a gente entender o porquê que algumas coisas soam estar fora do lugar é o conceito dos espaços liminais. O dicionário descreve liminal como algo relativo a situado em que constitui o limite ou o ponto de passagem, algo como entre 2 locais, situações ou atividades. Essas salas que você vê agora são espaços que se situam entre o estranho e o reconhecível. Então, no primeiro momento que você viu e tenha sentido algo próximo do familiar e desconfortável ao mesmo tempo, não se preocupa, porque isso é normal. Mas o que está fora do lugar aqui? São ambientes, certo? Certo, porém ele tem um leve problema. É como se as pessoas que estivessem aqui nesse local, independente do que estivessem fazendo, tivessem desaparecido. Largado no meio do que estavam fazendo, deixando as luzes acesas, as portas abertas, e aos poucos que se vê rastro de qualquer pessoa que seja, essas salas ainda parecem estranhamente silenciosas. Então o tom nostálgico que vem junto com as fotos e a proximidade com algum lugar que nós lembramos ou até mesmo já estivemos, soa cada vez mais assustador pelo silêncio que cada uma dessas salas antes populosas contém. O mais famoso espaço liminal que circula na internet são os backrooms, com suas paredes amarelas, carpetes e luzes fluorescentes. Mas o que faz ser tão assustador? É só um quarto? Exato. Mas consegue perceber o quão vazio isso tudo, e ao mesmo tempo o quão familiar e estranho parece ser? As paredes que não tocam o teto, os rodapés que não estão presentes em todas as paredes, e a estranha escolha de cores monocromáticas que tornam a monotonia desse espaço tão gritante. Porque o que tornou esse espaço tão assustadores são as suas histórias. Se você não tomar cuidado e sair da realidade nas áreas erradas, vai acabar nos fundos.
onde nada mais é do que o fedor de carpete velho e úmido, e a loucura monocromática do amarelo interminável e o ruído de fundo das lâmpadas fluorescentes, no máximo zumbido. E aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de quartos vazios, segmentados aleatoriamente para você ficar preso. Deus te salve se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza essa coisa ouviu você. Com apenas um parágrafo temos uma descrição concreta e principalmente a representação do estranhamento e de outras características que comentei nesse vídeo sobre o horror presente no silêncio, e em todo o estranhamento que vem junto, por mais familiar que isso tudo seja. Então os monstros podem ser encontrados nos aspectos mais simples, além só dos terríveis tentáculos, gosmas, ossos e sangue. Eles podem também ser facilmente alcançados pelo seu subconsciente, até mesmo em uma sala com as paredes amarelas. Pois assim como Lovecraft dizia, o mais antigo e forte tipo de medo é o do desconhecido. Então, não tem nada mais assustador do que as profundezas escuras da nossa imaginação.